Olá, tudo bem? Sobre equações do primeiro grau, né? O que a gente precisa saber para resolver esses exercícios aqui? Então, toda vez que a gente tem uma equação, né? Uma equação ela é composta por um símbolo de igual, tá? E aqui nós temos, ó, o lado esquerdo, né? Ó, um lado esquerdo da igualdade e o lado direito. Então, chamamos aqui de primeiro membro e aqui de segundo membro. Então, toda a equação ela é composta por letras, né, e números, né, e operações matemáticas, por exemplo, adição, subtração, divisão e multiplicação, tá? São as 4 operações, tá? Soma, né, adição, subtração, multiplicação, né, e divisão, tá? Só mudei a ordem aqui. Então, uma equação ela é uma pergunta. Então, esse sinal de igual aqui é como se nós tivéssemos uma pergunta. Por exemplo, que número, que eu não conheço, então eu simbolizo por uma letra X, né? Tudo que for um número desconhecido que eu quero perguntar, eu posso colocar uma letra. E normalmente a gente usa a letra X, Y, Z, mas poderia ser qualquer letra do alfabeto, tá? Então, que número que eu somado com 5, por exemplo, resulta em 7, tá? Então, isso é uma equação, tá? Então, uma equação ela consiste em ter, então, o sinal de igual e letras, né? Então, no caso, a equação de primeiro grau significa que ela tem um único expoente aqui, né? Isso é uma equação de primeiro grau. Então, por exemplo, nessas atividades aqui, ó, na letra A é uma equação de primeiro grau. Sim, é uma equação, porque o grau, quando a gente fala em grau, é quando a gente fala do expoente das variáveis. Então, por exemplo, existe de grau 1, né, que é quando não tem nada é 1. Existem de grau 2, então é quando é elevado a 2. Existe de grau 3, tá? Ou seja, de graus, né, enésimos graus. Então, posso ter qualquer graus aqui. Então, quando tem um expoentezinho, daí seria uma equação de outro grau. Nesse caso aqui, ó, uma equação ela tem que ter pelo menos um tipo de letra só, apenas, tá? Equação de uma incógnita lá, com incógnitas. Então aqui, ó, observe o seguinte, ó, então x mais x é como se fosse 2x, ó, tenho 2x igual a 4. Então isso daqui é uma equação de primeiro grau. Observe que a letra B também é, ó, 4 mais 5x. E aqui, ó, é uma pegadinha, né? Porque esse x grandão aqui é de multiplicação, tá? É como se fosse 4 aqui, tá? Então, isso aqui também é dado como uma equação, tá? Ó, mesmo que tenha x aqui e x aqui, ó, né? Não tem problema, tá? É uma equação também. Na letra C também é uma equação, só que agora observe que é uma outra letra, né? Só tem um tipo só de variável, né? De incógnita, então também é uma equação. Diferente da letra D, que tem duas incógnitas, tá? Então aqui assinale com X as equações de primeiro grau com uma, né? Olha aqui, ó. A perguntinha aqui, ó, uma incógnita, nesse caso aqui, ela é uma equação de primeiro grau, porém tem duas incógnitas, tá? Então, essa letra D, ela não é correta. Já nesse exercício aqui, 2, vocês vão observar o seguinte, ó, o número 7 é raiz da equação. Ser raiz significa que se você trocar, substituir o x pelo 7 e fazer a operação, será que esse lado da igualdade, ó, vai ser igual a 36? Tá? Então, para isso, você tem que substituir. Então, quando eu tenho lá 4x, é como se fosse 4 vezes o número x. E nesse caso, esse x tem que ser trocado pelo 7. Tá? Porque ele está perguntando se eu trocar pelo 7 e somar 6, será que esse resultado é 36? Né? Será que é verdade isso? Então, vamos ver aqui, ó. Então, nós temos 4 vezes 7, né? Somados com 6, esse resultado dá 36, né? Será que dá? Não dá, né? Ó, 28 mais 6 é 34, tá? E aqui, ó, é 36, então é diferente, tá? Então, nesse caso aqui, o número 7, ele não é raiz, tá? Então, não é raiz, ó. Não é raiz, tá? Então, seria assim que vocês deviam ter feito esse exercício.
Já na questão B, a mesma coisa aqui, ó. Ele quer saber, o número 8 é a raiz? Então, o que a gente tem que fazer? Trocar esse y aqui pelo 8. Lembra que quando tem um número do lado de uma letra, significa que a operação aqui entre eles é de multiplicação. Então, eu tenho 14 mais 2 vezes o 8, tá? Tem que ser igual a 30. Então, vamos verificar se esse lado de cá dá igual a 30. Então, fazendo aqui, ó, 14 mais, ó, 2 vezes 8, 16, é igual a 30? Sim, é verdade, né? Porque, ó, 14 com 16 é 30. Então aqui nós temos uma afirmação, né, verdadeira, tá? Lá era falso, tá? Você pode pensar assim, é falso, ok? Então, é assim que se faz. A questão 3. Eu tenho aqui, ó, qual é a solução dessa equação? Então, observa aqui, ó, que eu tenho uma equação de primeiro grau, né? Eu só tenho uma incógnita, tá vendo? Ó, a incógnita é o x, pode ter várias vezes o x, mas desde que seja uma só. É de grau 1, porque o expoente do x é 1. Então, a primeira coisa é que eu tenho que eliminar esses parênteses. Então, para isso, a gente tem que aplicar a distributiva, né? Que é multiplicar o número que está fora com cada número que está lá dentro. Então, fica assim, ó. Vamos, primeira coisa, ó, 5 vezes x, ó, 5x. Tá? 5 vezes x, 5x, não sei quanto vale x ainda. 5 vezes 3, ó, tenho 15, ó, vou colocar aqui 15. E agora eu quero multiplicar esse menos 2 que está aqui fora com cada número que está lá dentro. Então, ao multiplicar lá, menos 2 vezes x, fica assim, ó, menos 2x. E multiplicando menos 2 com menos 1, faz o joguinho de sinal, né, e multiplica os números. Então, menos com menos é mais. E aí eu vou repetir o 20. Tá, agora como que a gente vai resolver essa equação aqui? Então, como que a gente faz? Primeiro passo, observe como eu falei no começo, ó, tem o lado esquerdo da igualdade e o lado direito. Então, normalmente nós deixamos todos os termos que tem x de um lado e o que não tem do outro. Então, por exemplo, eu vou só para organizar, ó. Então, 5x menos 2x eu vou deixar desse lado. E aí, esses dois números, o 15 e o 2, eu vou passar para o outro lado. Então, eu vou copiar quem já está lá. E quando eu faço isso, eu tenho que trocar o sinal do número que está trocando de posição. Então, fica menos 15 e também fica menos 2. Agora, eu posso fazer as operações, ó. Nesse termo aqui, eu tenho 5x menos 2x. Ó. Então, é como se eu tivesse 5 números, né, e quero tirar 2 deles. Então, isso aqui eu tenho 3x, ó, normal, faz a operação normal. Tá? E do lado de lá, né, vamos fazer a continha. Eu tenho 20, quero tirar 15, sobra 5. E aí, 5 tirando 2, sobram 3. Né? Opa, deixa eu fazer. Vou apagar aqui. O 3 não ficou legal. Agora, vamos pensar comigo. Como isso aqui é uma pergunta, ó, 3 vezes qual número que é igual a 3? Né? Então, isso só é verdade se esse número for igual a 1. Porque 3 vezes 1 é 3. Tá? Então, por isso aqui, o x é igual a 1. Tá? E, por fim, aqui, ó, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Ele vai perguntar aqui. Júlio, né, tem 6 bolas de metal de mesma massa, M. Para calcular M, Júlio colocou 5 bolas em um dos pratos, não, tá aqui, ó, né, da balança, e a que restou. Ele colocou no outro prato, tá? Então tinha 6 bolas, ele colocou 5 de um lado e uma do outro. Juntando com um cubo que já está lá, que vale 100 gramas. Então, esse cubo vale 100 gramas. Então, ele observou que os pratos da balança estão em equilíbrio. Ó. Então, está igual, né? O que tem o peso que está aqui é o mesmo a massa que está aqui, né? Massa igual a massa. Então, calcule a massa em gramas de cada bola de metal. Tá? Então, a gente poderíamos pensar o seguinte, né? Se aqui tem 100 gramas. Então, a gente pode até mesmo, a partir de agora, fazer uma estrutura. Né? Nós não sabemos o peso de
de cada bolinha dessa. Então, se a gente não sabe o peso, vamos chamar de x o valor desse peso, né? Ou melhor, dessa massa. Tá? Então, a massa da bolinha eu vou chamar de x. Então, aqui do lado de cá, eu tenho 5. Então, eu tenho 5x, né? Ó, 5x, 5 vezes um determinado valor que nós não conhecemos. E a balança, né? Ou do outro lado da balança, a gente separa com igual. É exatamente essa ideia, né? Ó, então, esse lado de cá está igual ao lado de lá. Que tem o quê? Tem uma massa que eu não conheço, mais 100. Olha aí, tá? Tem isso aqui. Agora, como que nós resolvemos? Né? Olha a equação aqui. Como que nós resolvemos? Como eu falei, de um lado da equação, a gente tem que deixar só os termos que tem x. E do outro lado, os termos que não tem x. Então, observe que esse x aqui estaria intruso. Né? Eu teria que mandar para o outro lado. Então, eu vou copiar quem já está lá. E se eu quero trocar de membro, né, de pratinho, então eu tenho que mudar o sinal. Então, se o x é positivo, ele vem negativo. E do lado de lá, eu vou repetir o valor que já está. E aí eu faço, ó, 5x menos, ó, que é como se fosse um x, né? 5 tira 1, 4, é igual a 100. Né? Aí chegamos na seguinte conclusão. 4, né, vezes qual número que dá 100? 4 vezes qual valor, né? Então, se a gente pode fazer isso dividindo, né? A gente pode passar esse 4 aqui dividindo, e aí nós descobrimos que para que o valor correto aqui é de 25 gramas, tá? Então, 4 vezes 25 é exatamente 100. Então, a gente vai ver aqui que pelo princípio multiplicativo, né, a gente pode passar esse termo aqui dividindo o lado de lá, tá? Eu vou ter 25 gramas, tá? Então, quer dizer que cada pedrinha dessa aqui vale 5 gramas. A gente poderia ter feito isso por dedução também, tá bom?